voltando para cá, né? Tem que ter também um tipo de nutrição. Os organismos são autrotróficos, fotossintetizantes. Autrotrófico é o quê? Fotossíntese. Heterotróficos. Tipo de nutrição tem que ser autrotrófica e heterotrófica. Autrotrófico é fotossíntese e heterotrófico é dependente da matéria orgânica sintetizada pelos seres autrotróficos. Autotrófico é fotossíntese e heterotrófico vem da fotossíntese, que é autotróficos, que é autotrófica, né? Tipos de nutrição tem que ser autotrófica e heterotrófica, né? Uma matéria orgânica. E tem que ter a bioquímica, que o estudo comparativo da composição molecular tem que ser através do DNA, né? A bioquímica vem do DNA, né? E, sobretudo, as proteínas, estabelecendo relações de parentesco entre os organismos. O DNA tem que ter as proteínas em relação de parentesco entre os organismos. O DNA tem proteína, né? Ou seja, DNA tem proteína. Embriologia, né? Primeiro, tem que ter a morfologia, né? Que é o estudo de diversas espécies, o poliformismo, a poliformologia, né? E diversas espécies, podem ser em duas, em um sistema corporal assimétrico. Tem que ter a bilateral, que é apenas um plano à esquerda e à direita, e um radial, que em vários eixos, né? E um nível de organização estrutural, que é em multicelular, em número de células e organização nuclear, né? O tipo de nutrição pode ser em autotrófico, fotossíntese e heterotrófico, que depende, né, da matéria orgânica da fotossíntese, né? E bioquímica, estudo comparativo da composição molecular do DNA, que depende da proteína e da relação de parentesco entre os organismos. Existe a embriologia, né? Embriologia é o quê? O primeiro tem que... Depois vamos rever tudo no início. Embriologia é a análise dos padrões de desenvolvimento dos organismos comparados a relações filogenéticas. Genética, filo, né? Genética e evolução, né? Genética, evolução e filo é genética e filo é evolução. Não é mesmo? Embriologia é a análise de organismos comparados a relações filogenéticas, né? Genética e evolução são informações sobre o número de cromossomos, que constitui uma base muito forte para entender a semelhança entre os constitui uma base muito forte para entender a semelhança entre os organismos e a forma de seus processos de modificação e adaptação ao longo do tempo. Ou seja, são informações sobre o número de cromossomos, que é a genética e a evolução, que constituem uma base muito forte para entender a semelhança entre os organismos e a forma de seus processos de modificação e adaptação ao longo do tempo. A evolucionismo vem da genética e da evolução dos seres vivos, que vem das informações sobre cromossomos, que constitui uma base muito forte para entender o número de cromossomos, uma base muito forte para entender os organismos e suas formas de processo de modificação e adaptação ao longo do tempo. Ou seja, a genética e a evolução, o que ele quer dizer? Vem através do número de cromossomos, que é uma base muito forte, ou seja, para compreender a evolução de seres vivos ao longo do tempo. Seja pré-história, Idade Média, Antiguidade, Idade Moderna, até os tempos de hoje. E desde o período da Terra, do início da transformação da Terra até o final, né? Ecologia. Conhecer o habitat, o nicho ecológico e as inter-relações em outros seres, ou seja, conhecer o habitat e o nicho ecológico e as inter-relações em outros seres e com o ambiente dará maior solidez à classificação. Ecologia é o quê? Na ecologia, você tem que conhecer o habitat e o nicho ecológico e as inter-relações em outros seres e com o ambiente dará maior solidez à classificação. O habitat, o nicho ecológico e a inter-relação depende do ambiente para maior solidez e classificação. Aí tem a taxonomia filogenética. A taxonomia filogenética, que diz aqui, baseia em agrupar
organismos em uma hierarquia de categorias progressivamente inclusivas. Baseia em agrupar organismos em uma hierarquia de categorias progressivamente inclusivas. Aqui, baseia em agrupar organismos de uma hierarquia de categorias progressivamente inclusivas. Esse assunto de Linnaeus e Aristóteles é muito complexo. Vem da morfologia, do poliformismo, que mais? Poliformismo do sistema corporal, do bilateral, do radial, do radiante, do radial, da organização estrutural, da nutrição, da bioquímica, da embriologia, da genética evolucionista e da ecologia, né? Vou gravar esse tudo aqui. Morfologia, poliformismo, sistema corporal, bilateral, radial, nível de organização estrutural, tipo de nutrição, bioquímica, embriologia e genética, evolução e ecologia, né? Depois vamos revisando depois. Existe a espécie que depende da classificação em sistemas, é a taxon, que é a taxonomia denominada pelo nível hierárquico, ou seja, que nem eu falei no início, né? Algumas partes aí. Taxonomia em outros vídeos. Taxonomia filogenética, taxonomia 20 taxon, que é a taxonomia denominada pelo nível hierárquico. Agora entrando para o contexto de conceito biológico de espécie, é coisa mais além. Eu fui dar uma jantinha, né? Agora vamos falar sobre o conceito biológico de espécie. Espécies são um grupo de indivíduos que apresentam características semelhantes entre si, possibilitando cruzar e produzir descendentes viáveis e férteis. Espécies são um grupo de indivíduos que apresentam características semelhantes entre si e possibilitam cruzar e produzir descendentes viáveis e férteis. O que quer dizer? Olha, espécie são um grupo de indivíduos que apresentam características semelhantes entre si e possibilitam cruzar e produzir descendentes viáveis e férteis. Reprodutivamente isolados de outros grupos de seres vivos. Quer dizer o quê? Características semelhantes entre si cruzam e produzem descendentes viáveis e férteis. Reprodutivamente isolados de outros grupos de seres vivos, né? Tem que ser isolado, né? Não pode ser junto, senão vai haver aquela combinância, né? Na teoria evolucionista, as espécies se modificam de maneira contínua ao longo do tempo, pois Linneu se tratava de espécies como imutáveis, já por estarem em suas formas ideais. Na teoria evolucionista, as espécies se modificam de maneira contínua ao longo do tempo. As espécies se modificam de maneira contínua ao longo do tempo. Né? Na teoria evolucionista, as espécies se modificam de maneira contínua ao longo do tempo. A gente estava falando sobre espécies de grupos de seres vivos. Eles se reproduzem e cruzam, produzem descendentes viáveis e férteis, reprodutivamente isolados de outros grupos de seres vivos, que não podem ser junto, né? As espécies se modificam de maneira contínua ao longo do tempo, pois Linneu tratava de espécies como imutáveis. Se tratava de espécies como imutáveis, já por estar em suas formas ideais. Quando essas formas ideais, ou seja, vindos de outras espécies, vindo de outros indivíduos, cruzando com outros. Quando se assexuar, se refere a híbridos férteis. Um híbrido é um produto do cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes. Como o macho e a fêmea, que são resultados do cruzamento do cavalo Equus-cabalos e a jumenta Equus-acinos, e égua jumento, meu Deus do céu, égua jumento, égua e jumento, égua, como o macho e a fêmea. De novo lá, né? Converter.
Tentei arrumar uns desenhos, uns canetas aqui, né? Como o macho e a fêmea, que são resultados do cruzamento do cavalo ecos cavalos e jumento ecos assinos e égua e jumento. Outros exemplos são o cruzamento entre cão e loba, coelho e lebre, leoa e tigre. Ou seja, quer dizer, o macho e a fêmea, o híbrido fértil, é um cruzamento entre dois indivíduos que podem ser animálicos, como o cavalo e a égua, como o cavalo e a jumenta, a égua e o jumento. Ou seja, o jumento pode se cruzar com o cavalo, se casar. E égua pode se casar com o jumento, se cruzar, né, com o jumento. Cão e loba, coelho, lebre, leoa e tigre, né? Ambos podem se cruzar sendo diferentes espécies. Tem-se estimulado a hibridação entre búfalos e bovinos comuns, né? Búfalo pode se cruzar com um boi, né? Galinilhos e perus, espécies diferentes aparentadas de plantas frutíferas ornamentais, obtendo seus produtos híbridos excelente qualidade de maior valor comercial, né? Ou seja, híbridos férteis. As espécies podem se cruzar como viáveis e férteis, podendo se cruzar com diferentes espécies, né? Categoria taxonômica. Eles se agrupam em seres vivos de forma hierárquica, medindo o maior grupo de parentesco evolutivo entre os seres vivos de cada um dos agrumentos. Eles agrupam os seres vivos de forma hierárquica, medindo o maior grau de parentesco evolutivo dos seres vivos de cada um dos agrumentos. Cada um dos agrupamentos. Agrupam-se os seres vivos de forma hierárquica, medindo o maior grau de parentesco evolutivo entre os seres vivos de cada um dos agrumentos. Estão entre eles a bactéria, a árquea e a eucaia, né? Eucaia, né, vem do conjunto de reinos, né? O reino vem da animalia, conjunto de visões. Eucaia é um domínio, né? Domínio. A eucaia vem dos domínios de reinos. Divisão vem da chordata, conjunto de classes. A chordata é a divisão, né? Bactéria árquea, né? Chordata. Mamália é conjunto de ordens, né? Artiodactyla é conjunto de famílias. Família é Bovidae, conjunto de gêneros. Gênero é conjunto de espécies. Conotrides, espécie, unidade de classificação biológica. Conotrides taurinos, né? Conotrides taurinos, né? Tem os eucaias, conjunto de reinos. A animalia, conjunto de divisões. Animalia é o reino, eucaia é um conjunto de reinos, né? A chordata, né, quando se refere a espécies, né? É o maior grau de parentesco evolutivo, dividido em partes, né, evolutivas, em graus evolutivos. Animalia é a divisão classes de animais, é chordata. A mamália é o conjunto de ordens, muito complicado isso. Conjunto de ordens, né, mamália, né? Mamália é um conjunto de ordens. A Artiodactyla é família. Ordem, a espécie, a categoria taxonômica. Tem que ser dividida por domínio, reino, divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Espécie é unidade de classificação biológica. No gênero é conjunto de espécies. Unidade de classificação biológica e conjunto de espécies. Família é um conjunto de gêneros, né? A ordem é um conjunto de famílias, né? A classe é um conjunto de ordens, né? A divisão é um conjunto de classe. O reino é um conjunto de divisões, animalia. E o conjunto de reinos, eucaia, né? Eucaia é o que? Vem do protoctista. Animalia é o conjunto de divisões, animal, vem do animal. Divisão
Chordata. Aí mamália é a classe, né, animal, né? Tem a chordata, né? Conjunto de classes, né, que é uma divisão. Conjunto de ordens é a mamália. Artiodactyla, né? Conochaetes e Conochaes taurinos, né? Uma espécie, né, animalia. Tem conjunto de classes dela, conjunto de ordens dela, conjunto de famílias, conjunto de gêneros, conjunto de espécies. É unidade de classificação biológica, né? Espécie, unidade de classificação biológica, ou seja, as espécies de animais, como cachorros, dizendo conjunto de espécies, número de espécies, família, número de gêneros, né? Vem da família, né? Por exemplo, felinos. Ordem, conjunto de famílias, né? Família, conjunto de famílias, né? Outras famílias ali. Artiodactylo, classe, conjunto de ordens, mamália, né? Outras coisas também. A origem desses reinos vem a Eucaia. E depois o descendente é o Conochaetes taurinos. Ixi, é muita coisa. Regras de nomenclaturas. Regras de nomenclatura. Sistema nomenclatura binominal. Sistema de nomenclatura binominal. Olha. Sistema de nomenclatura binominal. A classificação científica em palavras em latim, língua morta, ou seja, o sistema de nomenclatura binominal tem que ser escrito em latim. Tudo escrito em latim, em itálico. Quando maiúsculas e gênero é escrito com inicial minúscula, canis. Maiúscula, né? Itálico tem que ser em maiúscula. E em epiteto específico, que deve ser escrito em famílias inicial minúscula e familiares, né? O negrito, né, itálico tem que ser escrito em maiúsculo. E em familiares tem que ser escrito em minúscula. Quando se refere a nome científico, em qualquer lugar é conhecer um organismo. Sendo membro da família dos gatos a ser conhecido em várias partes da América do Norte e América do Sul, como puma, leão da montanha, pantera, história. O seu nome científico sempre será Felix Concolor. Tem que ter o itálico, né? Canis, por exemplo. Aí tem que ter um minúsculo, a sua família. Isso facilita o reconhecimento de organismo em qualquer lugar do mundo. A língua falada se encontra. Plantas, por exemplo. Pitapitinaoapsidaedaeanaelisk neaeacaoideae, né? É o nome científico da planta. Algas. Piceapicidae. Fungos. Picotamicotinamitesmicetidae. Animais. Oideaidaeinae. Bactérias. Zineaeceaioideae. Nome científico da planta é, como é que fala? Pitapitinaopsidae deaenisquenaeniciae aceaioideae. Algas. Epiceapicidae. Fungos. Micotame tesmicetidae. Animais. Oideae e aideae. Bactérias. Iaideae lisineae. Plantas. Pitinaeobsenae elisquineceae aceaioideae, né? Plantas é um nome científico, né? Regras principais. Idioma em latim. Exemplo, a malha é idioma em latim. O destaque tem que ser em itálico, negrito ou sublinhado quando manuscrito. Enteróbios vermiculares, né? O idioma tem que ser latim. Primeiro, para começar com um nome científico, tem que ter as regras principais, o idioma e o destaque, né?
idioma e o destaque. Aí tem que ter as regras específicas, o gênero e subgênero. Gênero, em latim a letra maiúscula. Idioma, o idioma tem que ser latim, né? Tem que ser do idioma. Depois tem que ter o destaque, aí as regras específicas. Depois tem que ter o gênero. Depois tem que ter os subgêneros, né? Divisão do taxogênero. Gênero e subgênero. O nome pode ser o idioma. Depois tem que ter o destaque. Depois tem que ter o gênero. Depois tem que ter os subgêneros. Regras específicas 2. Espécie. Espécie binominal é a primeira letra do gênero maiúscula. É a primeira letra epiteto específico minúsculo. Canes familiares, né? Isso é um termo muito complexo. Homenagem ao sexo masculino e o sexo feminino homenageado, né? Homenagem tem que ser em i e em feminino homenageado, is, né? Carlos, Trypanosoma rangeli, Heloísa, Peripatos Heloisae, né? Cada nome científico em regra específica tem que ter a espécie binominal. Tem que ter a espécie binominal em maiúscula, né? E também pode ter também homenagem espécie, né? Regras gênero e subgênero, né? Regras principais. Tem que ter idioma e destaque, né? O idioma e o destaque. Depois tem que ter o gênero e subgênero. Gênero, por exemplo, cães. Subgênero Trypanosoma cruzi, né? O gênero tem que ser um nominal em latim. Subgênero, divisão do taxon gênero, né? A regra específica, a espécie. A espécie binominal pode ter maiúscula e minúscula, né? E tem que ter suas homenagens em feminino e masculino. E pode ter em seus próprios nomes o nome da espécie, né? Subespécie ou raças. Muitas espécies, diferenças, sobretudo anatômicas, indivíduos diferentes se reproduzem e seus descendentes são férteis, diferentes raças de cachorro. Subespécies ou raças. Muitas espécies, que mais, né? Subespécies ou raças. Muitas espécies há diferenças, sobretudo anatômicas. Indivíduos diferentes se reproduzem e seus descendentes são férteis e diferentes raças de cachorro, né? Anatômicas diferentes se reproduzem e seus descendentes são férteis. Por exemplo, mico. E tem o SP também, Trypanosoma sp. Subespécie ou raça. Subespécie tem a diferença anatômica, né? Inclusive em cachorro, né? E como bactéria, tuberculose ovis. E o SP, Trypanosoma sp, né? Tem que ter a subespécie e tem que ter o SP, né? A espécie tem que ter a binominal dela, a homenagem e a subespécie ou raças. E depois tem que ter o SP. E tem que ter suas regras principais, o idioma e o destaque, né? Primeiro tem que ter o idioma e destaque. Depois tem que ter as regras complementares, né? As regras complementares tem que ter o autor e o ano de publicação. Daí, né? Em Tamoeba Stolictica Staudim, 1903. Depois tem que ter a lei da prioridade, né? Tem que ter a lei da prioridade. Depois que tem que ter os parênteses, né? Tem que ter os parênteses. Depois tem que ter, né, os parênteses, né? É a mistura de espécies, né? Jumento, equus equa, equus cabalos, né? E burro mula, equus vezes equus cabalos, né? Acréscimo de sufixos, gato, felis, catus e família Felimazidae, né? Acréscimo de sufixos, gato, felis, catus, a família Felimazidae,
Felidae, né? Família é Felidae, o gato é Felis catus, que vem da família Felidae. Por exemplo, o jumento é Equus anus e Equus cabalus. Se cruzarem, vira Equus anus vezes Equus cabalus, que dá uma outra coisa. Né? O que mais? Xizotripano cruzi de Charles Chagas. Lei da prioridade, é uma mistura de Trypanosoma, Xizotripano e cruzi, né? Xizotripano e cruzi, Australis e Panosoma, fica uma mistura, né? Entamoeba estolítica, Ixaotin, né? Aí tem as misturas, né? E tudo, né? Sistema filogenético, filogênese, termo comumente utilizado para descrever hipóteses de relações evolutivas, ou seja, relações filogenéticas de um grupo de organismos. Né? Termo comumente utilizado para descrever hipóteses de relações evolutivas, ou seja, relações filogenéticas de um grupo de organismos. Termo comumente utilizado para descrever hipóteses de relações evolutivas, ou seja, relações filogenéticas de um grupo de organismos, né? Filogenética em relação evolutiva, cladogênese, anagênese. Vai estudando? Que nem eu estava falando, né? Filogênese é a evolução das espécies, cladogênese é a população ancestral. E andagênese, né? É a transformação temporal gradual de uma população ancestral. E modificação dessa ou em duas ou mais espécies diferentes, né? Tem uma coisa, né? Na regra de nomenclatura, né? Na regra de nomenclatura, né? O texto, a nome tem que ser escrito em latim, né? Tem que ter o epiteto específico, né? Tem que ter o epiteto específico, né? Epiteto específico, mais o nome, né? Em minúscula, né? Tem que ter o epiteto específico, né? Tem que ter as regras principais, o idioma, o destaque. Tem que ter o gênero, o subgênero, né? Regras, gênero e subgênero, né? Primeiro tem que começar pelo idioma e o destaque em manuscrito, né? Depois tem que ter o gênero e o subgênero. Canis, o subgênero, taxon, gênero, né? Depois tem que ter as regras específicas 2, espécie, né? Espécie em binominal, ela tem que ter sua homenagem, tem que ser homenagem, né? Tem que ser homenageada a espécie, né? A espécie ela tem que ser homenageada, né? E a subespécie, raças. Para criar um nome científico, tem que ter o idioma, o destaque, o gênero, o subgênero, a espécie binominal, a homenagem, né? A subespécie ou raças, né? E a subespécie ou raças, né? Que quando se diferem, sobretudo anatômicas, né? Tem que ter as regras complementares, o autor e ano da publicação, a lei da prioridade, o parêntese, né? Essas aqui são regras de nomenclatura, né? Depois tem as regras complementares, né? O parênteses, o jumento, parênteses, né? Que é uma mistura, né? Entre elas, né? O acréscimo de sufixos, né? Parênteses que não vai só na multiplicação, como vai na adição, né? Um acréscimo de sufixos, né? Felidae, né? Um acréscimo de sufixos, né? Aí tem sistema filogenético. Tem que ter a filogênese, relação evolutiva. Cladogênese é a população distinta, né? A anagênese é a transformação dessa população. Tem homologia e homoplastia.
Ao estabelecer uma filogênia, é necessário verificar se a característica que está sendo comparada é homóloga ou não a outra, pois espécies com estruturas homólogas indicam a possibilidade de elas terem um ancestral comum. Ao estabelecer uma filogênia, por exemplo, é necessário verificar se a característica que está sendo comparada é homóloga ou não a outra, pois espécies com estruturas homólogas indicam a possibilidade de elas terem um ancestral comum, né? Pois espécies com estruturas homólogas indicam a possibilidade de elas terem um ancestral comum, né? Espécies em estruturas homólogas indicam a possibilidade de elas terem um ancestral comum, né? Homologia e homoplastia, né? Ao descrever a filogênia, tem que ser comparada a homóloga. As espécies têm que ter um ancestral comum. Cladística tem anagênese, que é a população ancestral, a transformação dela. Cladogênese e anagênese. Cladogênese e anagênese, que é a população dela, né? E tem a cladística, que é sistema filogenético de Henry desenvolveu um conjunto de métodos que tinha como finalidade identificar grupos de organismos que tinham um único ancestral comum, traçando assim a história evolutiva dos grupos de seres vivos, clados ou quase árvores genéticas. Monofilíticos e parafiléticos. Monofilético é composto de todos os indivíduos táxon ancestral comum. Parafilético, não todos, alguns táxons ao seu ancestral comum. Não todos, alguns táxons ao seu ancestral comum. A cladística tem que identificar um grupo ancestral, se é monofilético ou se é parafilético. Árvore filogenética, representar história evolutiva, grupo de organismos demonstrando relações evolutivas entre eles a partir de um ancestral comum, designada árvore da vida, cladograma, né? Representar história evolutiva, grupo de organismos demonstrando as relações evolutivas entre eles a partir de um ancestral comum, designada árvore da vida, cladograma. Cladograma, ramificação, corresponderá a uma mudança, a um conjunto de mudanças ocorrido dentro do grupo estudado. A base do cladograma é chamada de raiz, né? A base do cladograma é chamada de raiz, né? Cladograma, representar a história evolutiva, mostrar as relações evolutivas entre eles a partir de um ancestral comum, designada a árvore da vida, cladograma. Ancestral comum é vindo do cladograma, vida, cladograma. É uma mudança de conjunto de mudanças de grupo, é chamado de raiz. Cladograma é chamado de raiz. Os grandes grupos de seres vivos, domínio arqueo, engloba os seres vivos procariontes e reúne espécies adaptadas em ambientes com condições bastante adversas, por isso são chamados de extremolóficos. Domínio arquea engloba os organismos procariontes e reúne espécies adaptadas em ambientes com condições bastante são chamados de extremolóficos. Domínio bactéria, fazem parte desse grupo os unicelulares procariontes. Autotróficos, que eu falei que vem da fotossíntese, e heterotróficos vindo da fotossíntese, que inclui bactérias, cianobactérias. Domínio eucaria, a bactéria é um grupo unicelular procarionte, vindo da fotossíntese, e dela o heterotrófico, que inclui trófico, né? Domínio eucaria abrange todos os seres vivos eucariontes, os quais estão distribuídos nos seguintes reinos:
protoctista, representados pelos protozoários, os quais são unicelulares, eucariontes e heterotróficos, e pelas algas, que podem ser uni- ou pluricelulares, eucariontes e autotrófas clorofiladas. As algas se diferem das plantas por serem destituídas de tecidos organizados em órgãos, tais como raiz, caule e folhas. Protoctista, vem das eucariontes, As algas são através de folhas, caule e folhas. Fungi engloba todos os fungos uni ou pluricelulares, eucariontes e heterotrófos. Esses organismos obrigatoriamente se reproduzem por esporos em pelo menos uma fase da vida. São representados pelas leveduras, polores, cogumelos e orelhas de pau. Esses organismos obrigatoriamente se reproduzem por esporos em pelo menos uma fase da vida. São representados pelas leveduras, polores, cogumelos e orelhas de pau. Fungi vêm dos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Esses organismos obrigatoriamente se reproduzem por esporos, pelo menos uma fase da vida. Eles vêm do heterotróficos, vêm de eucariontes, E eles se reproduzem por esporos, Plantae enquadra os seres pluricelulares em tecidos organizados em órgãos eucariontes capazes de sintetizar o próprio alimento, sendo, portanto, autotrófos. Podem ser divididos em 4 grupos, sendo eles briófitas, musgos hepáticas e pteridófitas, samambaias e avencas. Gimnospermas, sequoias e pinheiros. E angiospermas, grupo que abrange cerca de 90% das plantas todas detentoras de frutos. Enquadra os seres pluricelulares em tecidos organizados em órgãos, eucariontes capazes de produzir seu próprio alimento. Planta produz o próprio alimento. Fungi produz esporos em suas fases de vida. E protoctista, ele vem de unicelulares, eucariontes e heterotrófos. Eles vêm da raiz, da caule e das folhas. A animalia engloba os organismos pluricelulares, eucariontes e heterotrófos representados pelos animais, Ou seja, vamos fazer uma revisãozinha sobre esse conteúdo, O que é a classificação de biodiversidade? Reinos vivos tem os eucaias e os árqueas, que os procariontes e protoctistas, animais, fungos e plantas, Ser vivo, existe não vivo ou ser vivo, Vamos escrevendo aqui, Vamos fazendo um breve resumo sobre isso, Um breve resumo, Como ainda até então, Resumo sobre classificação da biodiversidade. É que é mesmo? Na biodiversidade existe... Voltando, foi dar uma saidinha. A gente está estudando, Na biodiversidade existe... É o que? Existe os procariontes, que vem os procariontes que vem dos seres bacterianos e marquianos, e os proctistas, que vem dos fungos, plantas e animais. Entre os seres vivos, uns são vivos, possuem formas de vida para poderem sobreviver, inclusive
a movimentação, e outros são o quê? Não vivos, porque possuem formas de vida que estão ausente a dos vivos. Voltando lá, né? Seres vivos, né? O que mais? Reino dos seres vivos, né? Os exemplos de animais são compostos do quê? Pelo metabolismo, né? As células, eles têm sua composição química, que é de quatro elementos químicos, H, O, C e N, né? H, O, C e N, né? Os animais, eles possuem seu metabolismo, eles apresentam mais células e possuem seu metabolismo. Animais têm células e metabolismo e possuem 4 elementos químicos. Hidrogênio, que mais? Oxigênio, carbono e nitrogênio, né? Hidrogênio, escrevendo em maiúscula, né? Oxigênio, carbono e nitrogênio. Combinam-se formando moléculas orgânicas. Eles contêm carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Eles contêm carboidratos, lipídios, serafinas, proteínas, proteínas e ácidos nucleicos, né? Esses são os animais, né? E que mais? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre animais possuem 7. Entre seres vivos existem, paramos por aqui, né? Existem 7 seres vivos. Entre eles, algas azuis, plantas, fungos, animais protozoários e bactérias. Fungos, animais, protozoários e bactérias. Por exemplo, bactérias. Exemplo. Protozoários. Vírus. Vírus são protozoários, né? O que mais? Os animais que não possuem esse metabolismo que os vírus possuem, mas que os animais que não possuem o mesmo metabolismo que os vivos possuem podem ser chamados de plantas, que podem evoluir com suas mutações, né?
com suas mutações. O que mais? Por exemplo, para caracterizar para classificar os seres vivos em seus padrões biológicos, surgiu a classificação artificial da ciência e a natural que vem do grau ciência que vem do grau, vamos juntar aqui o negrito, no grau de parentesco. Lembrando que esse negrito veio do itálico, né? Grau de parentesco. Com isso veio as ideias de taxonomia de Aristóteles e sistemática, que não é de Platão, sistemática de Linneu. Aristóteles e sistemática de Linneu. Pulando essas partes aqui. Sistemática de Linneu. Na sistemática de Linneu existe o reino vegetal e animal. Né? Linneu existe o reino vegetal e animal. Ordens e classes, né? Não existiu importância da classificação por conta característica que se diz a classificação original do Linneu sobre grandes alterações. Mas existe até hoje. Na base das classificações de Linneu, se existem agrupadas por uma ordem hierárquica de categorias taxonômicas. Ciência temática vinda de taxonomia, né? Assim, a sistemática é conhecida por estudar os seres vivos e por ser originada da taxonomia. Não vou escrever esse tem de táxi não, que isso não tem nada a ver com o assunto. Os critérios apresentados são divididos em morfológicos, funcionais, moleculares. Divididos em morfológicos, moleculares e funcionais, né? Os morfológicos apresenta o quê? Assim, de semelhantes, anfíbios, não sei o que lá. Apresenta característica diferente, características diferentes dos seres vivos, como o proliferalismo, que divide que não é células ou mais não, que divide em diversas formas, tendo o sistema corporal em simetria, o bilateral em simetria, o bilateral em esquerda e direita, o radial em vários lados, radial em vários lados,
O nível de organização em número de células e organização. O nível de organização em número de células e organização. Células e organização nuclear. Que mais? Tipo de nutrição em autotróficos vindos da fotossíntese e os heterotróficos vindos dos autotróficos. A bioquímica vindo do DNA. Embriologia das relações filogenéticas. Embriologia das relações filogenéticas. Genéticas, colocando acento no, botando pra cá. Falta a vírgula, né? Filogenéticas. Genética e evolução. Genética e evolução com o número de cromossomos. Genética e evolução com o número de cromossomos. E ecologia, conhecer o habitat, o nicho ecológico, as inter-relações em outros seres e com o ambiente dará maior solidez à classificação, né? Solidez à classificação. Conhecer o habitat e o nicho ecológico com o ambiente dará maior solidez à classificação. E a ecologia, o conhecimento do habitat. Taxonomia filogenética. Taxonomia vem do taxon, que é filogenética. A taxonomia divide os grupos em reprodução, que se cruzam com outros diferentes, sendo assexuados em híbridos férteis. A taxonomia divide os grupos em reprodução, cruzamento entre dois indivíduos, né? Lembrando, né, para não esquecer, né? Protozoários, né? Para classificar os seres vivos em seus padrões biológicos, surgiu a classificação artificial da ciência natural, que vem no grau de parentesco, né? Ciência, grau de parentesco, tem que entender essa biodiversidade, né? Os elementos químicos compostos por esses, a origem desses animais, né? Cruzamento entre dois indivíduos, e os assexuados em híbridos férteis e os assexuados em híbridos férteis. Nas categorias taxonômicas, divide em domínio, reinos, divisão,
divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Gênero e espécie, né? Classe, ordem, família, gênero e espécie. As categorias estacionam divide em domínio, reinos, divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Sendo entre elas tem a regra da nomenclatura, né? Tem a regra da nomenclatura, né? Sistema nomenclatorial definidos por Linneu, eles vêm do latim. Na regra da nomenclatura, o sistema binominal é definido pelo latim ou em negrito. Tem o epiteto específico, que é a base do ciclo, que é a base de nome científico vindo pelas origens da espécie. As origens da espécie. Tem as plantas, as algas, fungos e animais, né? Origens das espécies. Em suas regras principais, deve começar no idioma e no destaque. Nas regras específicas, no gênero e subgênero, nas regras específicas 1, em regras específicas 2. Deve-se começar na espécie, vindo de homenagem, homenagem em feminino e homenagem e o i, que mais? Subespécie e raças, subespécie e raças, em regras complementares, desde o início de lá, né? Regras complementares. Tem o ano da publicação do nome científico. Que mais? Tem a lei da prioridade, os parênteses,
o acréscimo de sufixos, o acréscimo, né, de sufixos, o acréscimo de sufixos, pré-sufixos, sufixos, por exemplo, família, fele, por exemplo, fele mais idai, felidai, família dos felis, gatos, felis gatos. Tem que ter sistemática filogenética. Existe a sistemática filogenética, como a filogênese, que descreve a evolução, cladogênese, a cladogênese e anagênese, cladogênese e anagênese, que diferencia em espécies distintas, entre o ancestral, que mais? A anagênese, que divide entre a população, homologia e homoplastia, que é necessário verificar se está sendo comparada ou não ao homólogo, que identifica o ancestral através da estrutura homóloga, cladística, sistema, grupo de organismos traçando a história evolutiva dos seres vivos, traçando a história dos grupos dos seres vivos em ancestralidade, árvore filogenética, que vem, fala dos árqueas, dos árqueas e bactérias vindos do procariontes, eucaias, vindos dos protoclistas,
fungos. Todos os fungos são vindos dos esporos plantas vindo dos órgãos como raiz, caule e folhas, fungos, já falei, né? Caule, folhas. Se o fungo é alimentado pelo esporo, a planta é alimentada pelas raízes. Os animais alimentada das raízes ou o seu próprio alimento. Os animais vindos dos animais que não possuem, os animais são, né? Possuem seus próprios alimentos. São classificados em carnívoros e mamíferos, né? Carnívoros e mamíferos. Tudo isso. E um pequeno resumo disso aqui, né? Pequeno resumo disso aqui. Perguntar para Luziar. 050686. Pronto, calma. Faça um pequeno resumo. Tá tremendo. Resumo o que disse. Resumo do que disse. Pequeno resumo. Eu compartilhei. Foi compartilhado detalhado sobre a diversidade da vida. Foi abordado os critérios morfológicos animais, foi compartilhado. Pronto, né? Pequeno resumo, né? Revisando esse conteúdo, né? Na biodiversidade, os procariontes
e os protoquistas. Procariontes é as bactérias arqueas e os eucariontes. Revisão, né? Os eucariontes é o que? Eucariontes é os animais que veio depois dos procariontes, né? Existem os não vivos e os vivos. Os não vivos possuem a mesma movimentação, metabolismo, tudo, crescimento. E os não vivos não possuem. Isso é ausente. Nossa, meu, detalhe estranho, rapaz. Animais, por exemplo. Todos os animais, eles possuem elementos químicos como hidrogênio, oxigênio, carbono e hidrogênio. Eles contêm carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. São 7 animais, são as algas, as plantas, fungos, animais, protozoários e bactérias. Os protozoários são os vírus. Os animais que não produzem metabolismo, mas evoluem conforme as mutações, são chamados de plantas. A ciência dividiu em artificial, aquilo que é comprovável, a ciência natural, aquilo que é um grau de parentesco. Ambos são divididos em taxonomia de Aristóteles e sistemática de Linneu. E Linneu, na sua sistemática, dividia em reino vegetal e animal. A sistemática é conhecida por ser vinda da taxonomia. Os critérios da sistemática são apresentados em morfológicos, moleculares e funcionais. Os morfológicos apresentam características diferentes dos seres vivos, como o proliferarismo que divide o sistema corporal, a simetria, o bilateral na esquerda e na direita, radial em todos os lados, em vários lados, o nível de organização em número de células, a organização nuclear, o tipo de nutrição, os autótrofos vindo das fotossíntese, os heterótrofos vindos do autótrofos, a bioquímica vindo do DNA, em biologia das relações genética, evolução com o número de cromossomos, e a ecologia, ou o conhecimento do habitat. Taxonomia vem do taxon, que é filogenética, né? A taxonomia divide na reprodução entre o cruzamento dos indivíduos assexuados em híbridos férteis. Nas categorias taxonômicas existe domínio, reino, divisão, classe, ordem, família, gênero. Espécie. Nomenclatura, a regra vem do latim. Isso é do latim. O epiteto é a origem das espécies, né? Na regra principal, deve-se começar no idioma e no destaque. E nas regras específicas, primeiro no gênero e subgênero, segundo na homenagem às subespécies e raças, e no acréscimo sufixo, ano de publicação, nome científico, e lei da prioridade e parêntese. Prioridade e parêntese, né? Prioridade e parêntese. Começar pelo ano da publicação do nome científico, lei da prioridade, parêntese, né? Nesse caso, né? Em toda a sistemática evolutiva, todas são divididas entre a evolução, a cladogênese e anagênese, espécies diferentes da ancestralidade, anagênese em população, homologia ou homoplastia em estrutura homóloga da ancestralidade, cladística, traçando a história dos grupos dos seres vivos em ancestralidade, arqueogenéticas em arqueias, bactérias, né, procariontes, e eucaias, né, vindos, do fungo, da planta e dos animais, né? Ou seja, o que a gente estudou hoje, né? Hoje a gente estudou sobre a biodiversidade, né? A gente vai falar sobre a biodiversidade. A biodiversidade, classificação da biodiversidade, é dividida entre procarionte e eucarionte, a eucaia, procarionte.
E protoctista, procarionte, vem das bactérias e arqueas, e eucarionte, plantas, fungos e animais, que é eucarionte, né? Entre essas são divididos em seres vivos e não vivos, né? Seres vivos e seres não vivos, né? São seres vivos e seres não vivos, né? Precisa também gravar tudo, né? As características, né? Vindos do procarionte e do protoctista, né? Procarionte é ancestral do protoctista, né? Tem os seres vivos e seres não vivos, né? Tem que ter todo esse conhecimento, não pode forçar a barra, né? Tem os seres vivos e os seres não vivos, né? O ser vivo, ele possui todo o metabolismo, todas as mudanças, toda a sua forma de vida. O ser não vivo não possui nada. É apenas um ser que não tem vida, né? Um ser que não tem vida, né? Um ser que não tem vida. E entre essa classificação existe a artificial, classificação artificial. O que mais? Existe a classificação natural. A artificial vem da ciência, a natural vem da classificação dos seres vivos, né? Natural vem da taxonomia, sistemática. Taxonomia vem de Aristóteles, né? Taxon. Sistemática vem de Linneu, que vem na divisão lá, divisão lá sistemática vem de Linneu, né? Sistemática de Linneu vem da divisão, como é que fala? Divisão do... Era divisão, como é que fala? Divisão... sistemática, divisão entre os genes, não. Sistemática. A sistemática era... Sistemática era... Sistemática era... Era... Sistemática... Sistemática era... Divisão entre as formas de vida, né? Classificação, né? Classificação dos seres vivos, né? Classificação em morfológicos, moleculares e funcionais, né? Existem os morfológicos, né? Que é a diferença das espécies, né? Existem os poliformiais, que é esquerda e direita, né? Existe o sistema corporal, que é em simetria. Existe, que mais? Sistema corporal, que é em simetria, né? Que mais? Sistema corporal, que é em simetria. Existe o poliformismo, não. Corporal, que é em simetria. Bilateral, que é esquerda e direita. Corporal, que é em simetria. Que mais? Radial, que é em todos os lados. Que mais? Como é que é mesmo? Que mais? Radial, que é em todos os lados. Que mais? Tem, como é que fala? Organização celular, que é organização nuclear, tipo de nutrição, que é mais nível de organização, né? Número de células, né? Embriologia, bioquímica, né? Fim da embriologia, né? No filogenética, né? Genética e evolução, conhecimento, ecologia, conhecimento do habitat, né? E que mais? Tem as categorias taxonômicas, domínio, reino, que é mais classe, ordem, espécie, né? Regra de nomenclatura vem do latim. Tem as regras principais, né? Que eles têm lá de idioma, né? O destaque, né? Tem o idioma e o destaque. Depois tem que começar pelo gênero e subgênero. Depois pela homenagem, né? Pela subespécie, pela raça, né? E depois tem outras coisas, né? A espécie, a subraça, né? O que mais? Qual que era, né? Sem pegar aí, né? Subraça, quem mais? Esqueci ali. Subespécie e subraça, né? Tem um acréscimo de sufixo, que é a soma, né? Da família, né? A lei da prioridade, né? Parece que é só isso, né? E depois tem, como é que fala? Tem filogenética, né? Tem a divisão em cladogênese, anagênese, homóloga, homoplastia, né? Tem a anagênese, cladogênese anagênese é pela população. A gente pode dividir entre a evolução das espécies, entre a população, entre a ancestralidade,
a origem da ancestralidade, o que mais que vem por aí, entra a classificação das espécies, né? Todas as espécies vêm de elemento químico, que é hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono e hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio, né? E ambas delas são constituídas por 7, né? Algas azuis, algas, né? Fungos, plantas, animais e bactérias árquicas, né? Protozoários também, né? São os nossos seres vivos da Terra. Então, é isso que a gente quer estudar, né? Então, fechou, né? Acabou nossa aula.